Agora você ouve o programa Planeta Verde. Planeta Verde. Uma realização do Instituto Eco Solidário. Bom dia. Bom dia aos ouvintes da Rádio Connect Car São Paulo Rio FM. Hoje nós estamos aqui para mais um programa Planeta Verde, pela sua Rádio Connect Car. Estamos iniciando mais uma edição do programa Planeta Verde, né? E esse programa tem o apoio da Rádio Connect Car São Paulo Rio FM, realização do Instituto Eco Solidário, né? Esse programa tem a apresentação de André Miragaia e Jefferson Rocha. E na edição de hoje nós vamos discutir aqui com o nosso secretário de Defesa do Cidadão, secretário especial de Defesa do Cidadão, secretário especial, né, Zé Luiz? Especial. Bom dia, Zé Luiz. Bom dia, André. Bom dia a todos os ouvintes da Connect Car São Paulo Rio FM. É um prazer estar aqui com você. E antes de mais nada, André, eu queria fazer aqui uma referência à sua pessoa, que é um prazer encontrar com você novamente. Nós que trabalhamos junto na administração do prefeito Eduardo Cury. Eu sei o quanto você é comprometido com essa causa verde. Aliás, conheço o André Miragaia de outros carnavais. Carnaval nem tanto, mas assim, de batalhas com relação ao verde. Então, para mim, André, antes de mais nada, é um prazer estar aqui com você. É bom ver você ainda conectado com essa questão aí do verde. E o mais importante, né? Acredito que nós temos que levar informação. Acho que a proposta do programa é essa, né? De levar informação às pessoas do meio ambiente e poder estar aqui com você, que volto a dizer, foi um parceiro exemplar, uma pessoa muito comprometida também lá na prefeitura. Então, tem essas duas coisas. Poder vir aqui conversar e estar na sua presença. André? Zé, eu agradeço as suas palavras. Para a gente também é sempre um prazer estar te recebendo aí. Você já desde a época que você foi vereador aqui de São José, que a gente já tem bastante contato, a gente já conversava bastante. Tive o prazer, né, de ser o teu colega lá na secretaria, numa das secretarias lá da ex-administração do Eduardo Cury. E agora você está aí, continua no governo. E eu já vou começar com uma perguntinha assim, que é para já te botar numa saia justa. Opa. Depois a gente relaxa, depois você fica mais tranquilo. Essas a gente já vai começar. Boas. Mas já vamos começar com a primeira perguntinha de saia justa. Uhum. Né? Porque eu tenho muitos amigos, sabe, Zé? Falando assim, o próprio Wagner Balieiro já esteve aqui no programa com a gente. É meu amigo, gosto muito do Wagner. Quando era vereador da oposição do nosso governo lá, eu falava bastante com o Wagner, ele ligava no meu celular, pedia informação. Então, assim, não tem problema nenhum. Eu acho que todo mundo aqui está em prol da cidade, né? Aquele que estiver em prol de si próprio, eu acho que ele está no caminho enviesado, ele está no caminho errado. Então, eu sempre tive, assim como você também, a gente sempre teve um diálogo muito tranquilo, tanto com os vereadores da situação, quanto com os vereadores da oposição, né? E o Wagner esteve aqui, a gente já deu uma apertada na saia com o Wagner aqui também. Uhum. E aí eu faço uma pergunta para você, assim, já para a gente abrir aqui, depois vai ficar mais fácil, viu, Zé? Não, mas essa aqui é só para... eu tenho visto muito, agora está começando a diminuir, porque graças a Deus talvez esteja caindo a ficha do pessoal na administração, né? Muitas críticas ao governo passado. Então tudo de mal que estava acontecendo, tudo de errado estava acontecendo, era culpa do governo anterior, né? Uhum. E tudo de bom que o governo anterior e que esse aqui estava dando continuidade, eles assim falavam que esquecia do governo anterior, né? Como é que está sendo para você, assim, que participou dos dois governos, né? O Jefferson Rocha chegando no estúdio aqui. E aí, Jefferson, tudo bem? Um pouquinho atrasado para variar, né? Como ele disse. Como é que está sendo para você aí que participou, né, das duas administrações, da situação e da oposição, agora o jogo inverteu de situação e oposição. Como é que está sendo para você, assim, muitas vezes ouvir determinadas críticas a ex-colegas que participaram da prefeitura, né, principalmente na Secretaria de Transportes, né, que é onde a gente escuta aí mais críticas à gestão anterior. E assim, boa parte dos projetos que estão sendo colocados hoje nas ruas, aí, próprios corredores de ônibus, eu comentei aqui com o Wagner no ar e tudo mais, foram projetos que vieram da gestão anterior. Como é que é para você, assim, que participou das duas gestões, que tem amigo dos dois lados, muitas vezes, né, escutar essa crítica da gestão anterior e tudo mais, como é que fica a tua cabeça numa situação como essa? Uma boa pergunta, André. Primeiro de tudo, uma das coisas assim, que eu acho importante que você falou é de você ter essa coisa da causa pública, ou seja, exatamente, você lutar pelo coletivo. Acho que isso aí é muito importante. E um tempo atrás, André, quando eu decidi que na minha vida eu iria militar, iria trabalhar
na causa pública, né, eu fiz uma reflexão muito séria do que era isso no dia a dia da minha família, né, como seria a minha vida, inclusive profissional, militando nessa área pública. Então, eu sei bastante o que é você se esforçar pela causa pública. Agora, em se tratando de participação de governos, primeiro de tudo, eu confesso a você que no início eu fiquei bastante surpreso com o convite do prefeito Carlinhos de Almeida. Apesar de ser um amigo pessoal, eu não esperava ser convidado para trabalhar ou para colaborar com gerou, ele. Inclusive, até críticas a ele dentro do próprio governo, né? Dentro Sim, do próprio partido dele, sim, do PT. Não, eu, inclusive, pessoalmente, eu falei para ele, olha, será que não vai dar muito problema para você a minha presença e tal? Então, primeiro de tudo, André, esse fato pessoal do prefeito mostrou assim uma liberdade para ele governar assim que eu não estava percebendo, ou seja, ele comprou teoricamente uma briga até para que eu pudesse estar nos quadros. Primeiro de tudo, eu achei isso diferente. Segundo, eu botei uma coisa na minha cabeça. Quando ele me convidou para fazer uma gestão pública, né? Ou seja, certo. Um gestor público que ele estava convidando para uma pasta, e eu deixei bem claro para ele também que tinha vários amigos, fiz muitos amigos no governo do prefeito Eduardo Cury, aprendi muito com o governo. Sim. Eu acho que isso que é Todos nós, importante. Né? Aprendi bastante. Queria fazer mais coisas, acho que como você queria fazer na Secretaria do Meio Ambiente, mas a gente também não limitação não orçamentária, né? Uma série de coisas. Né? Agora, quando eu percebo essa... Mas um governo, ele vive também dessa questão política. Sim. Ou seja, eu, por exemplo, o André, cheguei na Secretaria de Defesa do Cidadão, deixado pela Marina, qual foi o meu papel? Primeiro de tudo, dar sequência a tudo aquilo que eu percebi que estava andando direito, ou seja, que certo. Tinha ali um foco de gestão pública. E alguns locais que talvez a ex-secretária não conseguiu implementar, a gente está tentando agora. Mas nunca, o André, isso é meu jeito de fazer política, né? De ajudar na administração pública. Eu jamais vou estar em público criticando alguém ou criticando algum projeto. Eu prefiro ser o lado positivo. Eu acho melhor, por exemplo, hoje, eu dizer conquistas que o próprio prefeito Carlinhos de Almeida está implantando na cidade, do que talvez falhas do passado. Eu não me sinto a pessoa correta ou certa para fazer isso dentro do governo dele atual. Então, para mim, é uma experiência diferente de analisar, de perceber isso. Agora, eu sei muito bem o que eu quero colaborar. Eu quero colaborar com o dia a dia da cidade. Eu quero, da mesma maneira que eu fui leal ao governo do prefeito Eduardo Cury nas questões públicas, eu quero ser leal ao prefeito Carlinhos. Agora, essa parte da crítica, eu vou deixar aí mais para os ponta de lança. Eu me considero, viu, Jefferson? Né? Eu me considero dentro do governo... Esse sabe. Eu me considero dentro do governo mais um zagueiro. Ou seja, eu jogo mais na defesa. Né? Sua secretaria de defesa mesmo, né? De defesa, né? Eu sou Você é o camisa 2 do time. Um zagueirão, um lateral mais modesto, não aquele que... O ala, né? Certo. Até mesmo para contribuir por conta da pasta também, que é bastante polêmica, tem assuntos polêmicos. É verdade. Nesse sentido, André, eu prefiro, por exemplo, quando me perguntam do meio ambiente do André, né? Tanto ao vivo ou lá nos bastidores, eu vou falar do André, do convívio que eu tive com o André Miragaia. Como é que eu me relacionava com ele, como é que a gente dividia os problemas. Eu não sei se eu sou um pouco sonhador, mas eu não sei destruir pessoas. Né? Eu sei construir pontes, eu sei fazer amizades, relacionamentos e até mesmo, olha, entender que em determinado momento um projeto não deu certo e num determinado momento pode dar certo. Olha, num determinado momento a cidade não avançou por
inúmeros problemas, agora avançou. Então, eu não foco assim na pessoa, na parte negativa. Eu hoje estou bastante contente que eu posso colaborar. Então, para mim, o mais importante é fixar no positivo. Seja quem eu esteja defendendo ali na hora. No caso, agora, é o prefeito Carlinhos, que está se esforçando também na parte orçamentária, numa série de coisas. Mas essa parte política eu tenho deixado bastante para os demais secretários da pasta política, de chefia de gabinete e os próprios militantes mesmo aí do Partido dos Trabalhadores fazer esse embate político. Eu quero colaborar na parte de gestão pública mesmo. Tá certo, mas é uma boa resposta, né, Jefferson? Nossa, aprendi um monte. Ele tá... Aprendi como responder bem. Não, mas é verdade. As pessoas me perguntam e eu falo a verdade. Eu acho que tem que ser sincero, sabe? O Zé Luiz, eu tenho até que assumir, vou ter que puxar seu saco, Zé Luiz. Porque o Zé Luiz ele tem uma relação, uma participação lá com o Instituto Eco Solidário muito forte. Tanto é que através do meu falecido amigo Marcão que eu vim a conhecê-lo, né? Foi mesmo. Que Deus o tenha aí, que faz falta aqui na nossa... Mas tá sempre do nosso ladinho aqui, dando as cutucadas. Mas o Zé Luiz, André, ele que foi o responsável em trazer a ideia para o Eco Solidário do projeto do Óleo da Solidariedade em 2008, né, Zé Luiz? A campanha da fraternidade. Isso. O Marcão me ligou à época e acabamos somando as forças aí, junto com a Caritas, né? Logo depois veio a Petrobras, estamos aí já batendo na casa dos 800 mil litros de óleo coletado nesse período todo. Que beleza, hein, Jefferson? Rapaz. Aí que eu falo assim do esforço coletivo, né? De uma coisa assim pequena, de um trabalho que a gente percebeu na Amazônia, né? Quando a gente até discuti com ele na época, André, da rede Mata Atlântica, eu falei, não vai mandar recurso para a Amazônia, não, manda um pouquinho menos, deixa aqui no bioma da Mata Atlântica que precisa também. Foi através de uma conversa, de uma soma de esforços, depois outras pessoas quiseram entrar nesse campo também, né, Jefferson? Sim. Assim, a gente percebe que tem a disputa também ideológica atrás das coisas, tem essa questão mas aquele comercial, momento, Zé Luiz, aquele momento interessante foi desenvolver a metodologia. Porque até então nós tínhamos a coleta do óleo nas médias e grandes empresas, né? Você não tinha o cidadão, né? O pequeno gerador que a gente considerou à época, ele não tinha oportunidade local. Então uniu a Caritas, cedendo, né, naquela época as igrejas como ponto, né, a campanha da fraternidade que tinha a questão da água, né, questão de 2008, e eu lembro que isso surgiu de uma reunião sua em São Paulo, Santo André, óleo da fraternidade, algo do gênero, né, então... na verdade, a gente foi percebendo uma série de coisas e naquele intuito de sempre querer ajudar. Sim. Né? A coisa deu certo. Um defeito genético, né, que você tem. Deu certo e eu acho que o importante é hoje a gente perceber que você falou 800 mil litros de óleo, né? De uma ideia pequena que surgiu ali. Por exemplo, hoje onde estariam esses 800 mil litros de óleo, né, Jefferson? Com certeza em algum rio, com Exatamente. certeza então, rede acho de esgoto. que foi bacana e eu torço para que cada vez mais o Instituto Eco Solidário, que também já é um grande parceiro da cidade, possa cada vez mais ir cumprindo aí o seu papel ambiental, inclusive social, né, para a formulação de políticas públicas, que eu acho que é importante também, e ser um instituto que esteja aberto, tanto para os movimentos ambientais, mas para o poder público também. Não, e também nossa cultura lá é de ser o pessoal fala apartidário, nós somos multipartidário. Então, nós atuamos com os democratas, com o PT, com o PSDB, entendeu? Onde tem a nossa causa socioambiental envolvida, ali está o nosso trabalho. Eu acho bacana hoje que nós entramos a classe política hoje, não sei se é uma opinião minha, não sei o que vocês acham, cada dia mais está desgastada, né? Então nós temos que mostrar algumas coisas diferentes para quem quiser sobreviver, né? Eu acredito que o diálogo franco, essa transparência, sabe? O que a gente chama de cara limpa. Dá menos volta, né? Dá menos volta. Dá menos volta, tal. Talvez seja um caminho que a gente possa trilhar a tentar deixar uma semente, algumas coisas na participação. E eu olho assim para trás, o Jefferson, e para mim é um orgulho muito grande a gente poder perceber que você deixou algumas sementes. Sim, né? isso é importantíssimo. E às vezes, assim, algumas sementes assim que
que elas foram lançadas num momento difícil. Sim. Né? Porque lançar semente com na dificuldade para enraizar, né? Exatamente. Então, conflitos, enfrentamentos, eu acho que isso é bacana e eu fico bastante contente de ver o Instituto Eco Solidário podendo colaborar, não só lá na prática, no dia a dia, mas agora nas ondas do rádio também, onda, né? Do rádio. Levando essas informações à população. Um pouquinho que a gente sabe e tenta compartilhar, né? E trazendo pessoas aqui para a gente divulgar, né? Fazer a informação se tornar mais homogênea. Eu lembro do primeiro programa que vocês fizeram, né? O lançamento do programa, numa segunda-feira, né? Isso, lá no outro falecido Antônio Leite. Eu lembro. Aliás, minha formação é de história, né? Sim. Então eu gosto muito de relembrar essas conquistas. Porque senão fica parecendo assim que as pessoas não fizeram nada. Parece que você começou agora, né? Ficam massacrando as pessoas. E cada um tem uma história, construiu alguma coisa. Nós estamos falando de 800 mil litros de óleo. Né? Não é brincadeira. E se você multiplica isso por 20 mil litros, porque saiu uma resolução do CONAMA, ou seja, até então todo mundo falava que 1 litro de óleo contaminava aproximadamente 1 milhão de litros de água. Né? Então nós sempre essa informação veio da Sabesp, sabia? Essa informação veio da Sabesp. Mas vindo de lá veio muita coisa errada. Eu liguei para a Sabesp uma vez que eu estava indo para uma entrevista na imprensa, a Sabesp me deu essa informação, um técnico da Sabesp me deu essa informação. Eu falei, pera um pouquinho, mas, cara, me parece uma coisa tão grande assim, 1 litro de óleo, 1 milhão de litros d'água, tratar. Eu falei, não, essa informação que a gente tem, tal. Aí depois a própria Sabesp corrigiu essa informação. Né? Porque a casa agora tem em torno de... A tese hoje, né? Teve a tese do 1 milhão, agora a tese está baseada em 20 mil litros de água. Então você multiplica 800 mil vezes 20 mil. Dá para colocar um monte de ponto 00. Falando em água, né? E na época, né, 1 milhão, você ficava assombrado. Eu lembro que eu usava esse tema em palestra, viu, André? Eu falava todo mundo eu também. Em palestra. Porque essa informação era uma informação oficial. Aí né? a pessoa ficava... Mas hoje, inclusive eu estou lendo um livro, né? Que fala assim, da pessoa que quer chegar aos 100 anos de idade com qualidade de vida, né? Sei. E é um médico estrangeiro, nem sei o nome dele direito, ele está falando, uma das principais coisas que ele bate toda hora é da água. Uhum. O quanto a água faz bem para a vida. Exato. Nossa, eu falei assim, caramba, é uma coisa... E é uma coisa tão importante essa questão da água que você falou, que é o seguinte, esse final de semana, inclusive, eu fui para o litoral, e criança, né? Você vai na praia, aliás, mas eu vi essas fotos, viu? Eu vi essas fotos lá no litoral. No Facebook, né? Então, e criança tem aquela coisa de gostar, e tem riozinho, toda a praia tem um riozinho na beiradinha e tudo mais. E eu já vi muita criança sair desse riozinho e depois chegar à noite, tá com febre, tá com diarreia, tá com uma série de coisas. Então a gente sempre toma cuidado. E aí eu estava dando uma informação para um amigo meu, que é arquiteto, que estava comigo na praia, o Alexandre de Jaime, e aí comentei com ele, falei assim, olha, 70% das internações hospitalares em crianças até 10 anos de idade são causadas por água contaminada. Água contaminada. 70% de internações hospitalares de crianças são causadas por água contaminada. Brincou na água contaminada, bebeu água contaminada, mexeu em água contaminada. De alguma forma, a água contaminou essa criança. Entendeu? Entendo. Então, assim, a gente precisa ter um cuidado realmente muito grande com a questão da água, porque todo mundo bebe água, todo mundo brinca na água, todo mundo mexe com a água, todo mundo toma banho, então todo mundo gosta de nadar, etc. Então, a água realmente é um grande vetor aí de doenças que a gente tem que tomar cuidado. Então, assim, para os pais aí que estão nos ouvindo aí, toma muito cuidado quando seu filho estiver brincando em algum riozinho, alguma coisa. Veja bem de onde está vindo esse riozinho, se ele passa por alguma habitação, alguma coisa, porque normalmente aqui no Brasil, principalmente, a gente tem muito isso das pessoas terem casas próximas de área de rio e joga todo o seu esgoto no rio. Então tem que tomar muito cuidado com a água, sim, porque é uma coisa muito séria isso. E André, eu tive no desfile, viu, Jefferson? Eu achei muito legal as escolas municipais no desfile de 7 de setembro, chamando a atenção na questão da água. Uhum. Né? Muito bonito mesmo, assim, uma pedagogia muito interessante, deixou um recado bastante exemplar para quem estava lá na avenida, e eu acredito nisso, ou seja, eu mesmo, lendo esse livro, a gente vai se aprofundando e entendendo um pouco melhor, ou seja, parece que você está voltando lá atrás, uma coisa que talvez você não aprendeu direito, mas que você tem que fazer o quê? Agora, cada vez mais, ajudar a defender, né? Esse bem que é a água. Então, eu acredito que a gente possa
enquanto gestor público, movimentos, a gente pode colaborar bastante com a sociedade. Com certeza. Bom, a gente vai agora, terminou o primeiro bloco, vamos para um breve intervalo aqui. Daqui a pouquinho a gente já volta com José Luiz Nunes, secretário de Defesa do Cidadão de São José dos Campos. Voltamos a apresentar Programa Planeta Verde. Planeta Verde. Uma realização do Instituto Eco Solidário. Para o segundo bloco aqui do programa Planeta Verde. Hoje nós estamos recebendo aqui o nosso amigo secretário de Defesa do Cidadão, José Luiz Nunes, e ele já deu uma primeira entrada aqui, falando a respeito da participação no novo governo. Zé Luiz, um tema que está bastante aí, está se discutindo bastante aí pelas ruas, pela imprensa em geral, é a questão das manifestações aí, né? Isso. Essas manifestações que aconteceram aí, até tem uma brincadeira que o pessoal está fazendo pelo Facebook, né? Que o gigante acordou, todo mundo, o gigante acordou, o gigante acordou. O gigante acordou, foi lá, fez um xixizinho, tomou uma água e voltou para a cama, né? Porque assim, está acontecendo uma bandalheira em Brasília, que eu acho que as pessoas deviam voltar para a rua para começar a protestar de novo, porque assim, não dá, né? Não dá do jeito que está. E povo na rua realmente é que muda, que mexe com a bunda na cadeira de político lá em cima. Como é que você, como secretário de Defesa do Cidadão aí, quem cuida da ordem pública, dos patrimônios públicos aí, que tem a guarda municipal aí sobre a sua regência, como é que você está vendo o caso das manifestações, essa questão dos mascarados, né? O Rio de Janeiro está criminalizando os manifestantes aí que estão mascarados, mas aqui no estado de São Paulo o Alckmin acha que não, que é legítimo, que o cara pode ser... Como é que você está vendo tudo isso aí? E como é que você viu essas manifestações aqui em São José, depredação, o que aconteceu aqui em São José? Bom, primeiro... eu acho que as manifestações que aconteceram no meio do ano, ela pegou todo mundo de surpresa. Né? Eu li bastante pessoas que entendem de movimentos sociais, de manifestações. Você vê assim, uma série de interlocuções, de apontamentos, né? Mas assim, uma análise mais profunda do motivo, talvez a gente vá conhecer mais para frente. Uma insatisfação geral, uma coisa assim que juntou, né? Parece que deu tudo certo, né, Jefferson? Assim, vamos, sabe aquela coisa? Vamos, quando viu milhares de pessoas. Eu acho que é por isso que deu certo naquele momento. Milhares de pessoas, pautas diversas, né? Assim, não era uma corrente unificada, era assim bastante... Um formato de gestão diferenciado, né? Ser uma liderança, mas naquela algumas, coisa, assim, eu achei assim, algumas faixas, algumas bandeiras perigosas que retroagem, assim, que volta ao passado, né? Exaltação de governo militar, essas coisas, né? Um governo que implantou a corrupção praticamente nesse país, foi na época do governo militar, né? Praticamente colocam a democracia em jogo, sabe? Então, nessa parte, assim, eu achei que passou um pouquinho dos limites. Porém, a manifestação pacífica, todos nós que somos democratas, não no sentido de partido, mas na essência da democracia, nós devemos apoiar. Claro. Agora, eu fui para a rua também. Eu vou dizer para você que eu sofri bastante aqui na cidade. Sofri bastante porque, André, no meio de todas essas pessoas que foram lá, eu via mães que me paravam na igreja e falavam, nós vamos lá na passeata, você acha que vai estar seguro? Né? Perguntava para mim se ia estar seguro. Que pergunta, aí, né? olha a pergunta que faziam para mim. Eu falava o seguinte, olha, a maioria é pacífica, mas tem um grupo aí que talvez não estão entendendo a oportunidade que se tem. Os mascarados, né? E quiseram, assim, fugir dos limites de legislação, de ordem pública. Por exemplo, o André e Jefferson, a pichação voltou aqui em São José dos Campos por conta desse grupo que é vândalo, não é movimento isso. É imbecil, né? Exatamente. É imbecil, que se infiltra no meio disso para fazer vandalismo. Quebraram pontos de ônibus. O que nós tivemos dessas floreiras destruídas, onde a gente tem uma grama com essas plantas bonitas, que é herança, que isso aí é um bem da cidade de São José dos Campos destruída, sabe? Passava e ia chutando o Jefferson, né? Então, nessa parte, a gente teve que agir forte, agir firme, né? Então, nesse ponto, eu acho assim, que foi um péssimo exemplo que essas pessoas deram. Sou contra o mascarado, porque, inclusive, na ditadura, aliás, eu tenho padres, amigos, né, do passado que nos contavam, na época de pastoral da juventude, de pessoas que tiveram sua língua
cortada a sangue frio nessa América Latina por conta de dar cara para mostrar que queriam liberdade, que queriam democracia. Agora que você tem democracia, você vai esconder seu rosto? Né? Então, sou contra. E outro, a ordem na cidade era o seguinte, que o direito da pessoa se manifestar não pode ultrapassar o direito da outra pessoa que está andando na rua, que quer ter seu passeio público livre. E agora, agimos, só para você ter uma ideia, nós lançamos quase mais de 30 multas sumárias de pessoas que picharam, de pessoas que depredaram. Né, e isso você adquire, que eu estou aqui no site da Secretaria, isso pode ser resultado do COI? O COI ajuda muito nisso? As câmeras nos ajudaram, a Polícia Militar nos ajudou, né? E até hoje a gente tem sinal dessas pessoas que querem continuar fazendo essas bagunças, mas que nós não vamos permitir. Na última semana, só para você ter uma ideia, André, nós pegamos 5 pessoas, né, em flagrante, pichando na nossa cidade. Um só que era menor. Um só. Os outros 4 eram maior de idade, né? Multa sumária, logo de cara, mais ou menos R$1.000, sem conversa. A prefeitura vai acompanhar o processo crime, que corre pela Polícia Civil, e aí a lei fala de 6 meses a 4 anos de detenção, e vamos cobrar o ressarcimento do patrimônio público. A gente percebe que uma parte tem que ser conscientização, mas outra parte a gente tem que agir firme, porque senão a gente perde a mão. Então, a manifestação democrática eu achei maravilhosa, linda, acordou muita gente. Agora, esse grupo... O vandalismo não dá para a gente aceitar. Não dá para a gente aceitar. A gente não pode aceitar, ninguém pode aceitar. Inclusive, eu tive na rua, né, durante as manifestações, várias vezes eu saí, as manifestações seguiram por vários dias, né, eu participei, assim, estive no meio ali, vendo, mas assim, até para entender um pouco assim o que estava, né, eu via uma falta de foco também, assim, sabe, uma coisa muito difusa, é contra a corrupção, é contra isso, é contra aquilo, e vi muito playboyzinho, muito filhinho de papai ali, tampando as caras ali para fazer vandalismo e tudo mais. Então, assim, tá correto, tem que multar mesmo, tem que ressarcir, tem que pagar a conta do que depredou, né? Eu acho que está correta essa atitude. Zé, eu queria mudar um pouquinho de assunto com você e falar de uma questão aí que na semana retrasada, assim, foi um grande choque para todos nós aqui na cidade, que foi a questão da queimada no banhado, né? O banhado, eu me lembro quando eu entrei na Secretaria de Meio Ambiente em 2007, a gente teve uma queimada grande no banhado, né? E eu entendi muito ali o papel do Corpo de Bombeiros, a dificuldade do Corpo de Bombeiros, por conta de ser uma área de várzea, que você não consegue entrar com o caminhão para você apagar aquele fogo. Então, quando pega fogo no banhado, realmente eu fico inteirinho arrepiado. Quando eu vi aquele incêndio no banhado, até um colega nosso que me ligou, me passou informação pelo Facebook, falou, André, está começando uma queimada aqui no banhado e tudo. Eu falei, essa queimada não vai parar, ainda mais com a ventania que estava. Infelizmente, a gente teve quase 3 quilômetros do banhado aí queimado, né? E o banhado hoje, a gente olha, dá até uma tristeza, perdeu muito de vegetação, perdeu muito de biodiversidade ali do banhado, fora a grande poluição que entrou na cidade e que afetou a saúde de muitas pessoas ali. Nessa questão do banhado, como é que você vê aí? Você está com a fiscalização, né, na mão, aí você tem a fiscalização da prefeitura, e depois eu quero comentar um pouco sobre a fiscalização de meio ambiente, que está ligado à tua secretaria também, né, ligado à Secretaria de Meio Ambiente e também ligado à sua secretaria, mas eu queria saber... Existe uma lei, né? Deixa eu até pegar aqui, eu estou com a lei aberta aqui na tela do computador. É a lei 7361, que é a lei de queimadas, é uma lei de 2007 mesmo, até. Isso. Ela aconteceu por ocasião dessa questão, né? E ela fala de você punir. Se você não pega o autor da queimada, ela fala para você punir o proprietário da área queimada. Por quê? Porque o proprietário da área queimada ele é corresponsável por isso, né? Como é que está isso? Vocês já fizeram esse levantamento da questão do banhado, da aplicação da lei? Como é que ficou essa questão do banhado? Bom, primeiro, como você falou, foi uma cena triste, lamentável, num dia que estava ventando demais, como você bem disse. Umidade relativa estava baixíssima. Período de estiagem, né? Se alastrou assim, de uma forma assim, eu fiquei assustado, né? Mas a gente não pode deixar também de lembrar do Corpo de Bombeiro, que agiu na medida do possível que pôde fazer. A Guarda Municipal... Tenente Bernardes, né? A Guarda Municipal, muitas vezes criticada nessa cidade, André,
Foi um dos primeiros grupos que esteve lá e com maior efetivo, Jefferson. Ou seja, porque os nossos guardas hoje, eles são brigadistas também. Certo. Né? Inclusive os guardas municipais também hoje, vários deles já podem também, já têm o poder administrativo, inclusive, de aplicar multa. Né? Então é uma nova fase que a Guarda Municipal está vivendo. Esteve lá também todos os agentes da Defesa Civil, todos os voluntários da Defesa Civil, tentando ali fazer um corretivo imediato. Como você falou, o negócio se alastrou muito rápido, deixou ali uma marca assim triste para o meio ambiente, mas nós estamos, juntamente com a secretária atual, a Andréia, e o Departamento de Fiscalização, apurando toda a responsabilidade do que aconteceu. Existe um processo também na Polícia Civil, né? Averiguando tudo isso aí. E, André, eu acredito que nós deveremos ter, sim, não sei te precisar a data, mas alguns responsáveis, porque, como você bem disse, tem a legislação que alguns entendem que a gente precisa, talvez, melhorar alguma vírgula ali, porque ainda tem algum advogado que está dizendo que está dando duplo entendimento, mas independente disso. Né? Eu até queria só fazer essa um registro. Essa lei fundamenta para punir. Para mim, a lei não tem dupla interpretação. O que eu sei que tem, e que existiu inclusive na minha época, é que muita gente, eu estou com ela na tela aqui, e tem muita gente querendo fazer uma alteração na lei para tirar a responsabilidade, essa corresponsabilidade para o proprietário do terreno. Então, eu me lembro quando a gente começou a aplicar a lei, quando a gente começou a aplicar essa lei, né, a gente começou a multar, a notificar os proprietários das áreas queimadas. E aí, esses proprietários foram atrás dos vereadores na Câmara, teve vereador que me ligou, falou, vereador, vocês aprovaram a lei. Né? Não adianta você vir reclamar aqui para mim. Vocês fizeram a lei, vocês aprovaram a lei, agora você quer que eu não cumpra a lei? Sim. Eu sou um agente executor, eu vou executar o que você está na lei lá. Então, é porque teve empresário endinheirado aí, que acabou tomando multa nossa e tudo mais, e aí foi correr atrás de vereador, e aí o vereador me liga para, não, porque ele é parceiro, mas a lei ali, a lei está clara. Ou se você, entendeu? Se você não quer, então não aprove a lei do jeito que está, entendeu? Faça a alteração da lei. Mas assim, acabar com essa palhaçada, né? Porque amigo, então, para os amigos a gente não aplica a lei, né? Então tem alguns vereadores aqui em São José que tem uma visão meio deturpada da coisa pública mesmo, né? Mas, André... Mas assim, eu acho que essa dupla interpretação, para mim a lei está muito clara. Se você não pegou o autor da queimada, você tem que notificar e autuar o proprietário da área queimada. Né? A gente notificou na área do banhado, durante a nossa gestão no passado, nós notificamos vários proprietários de área no banhado por queimadas dentro do seu terreno. Inclusive, a nossa fiscalização lá da Secretaria de Meio Ambiente ficava o tempo todo em cima dessa questão de queimada. Eu falava, questão de queimada é uma questão de saúde pública, não é só questão ambiental, é questão de saúde pública. Então é uma questão muito séria. Você viu? Sim. Não, fechou a cidade. Eu tirei fotos de vários locais da cidade aqui, que você via aquela nuvem, parecia que estava tendo uma guerra aqui em São José, parecia que estava tendo um bombardeio, Iraque. Né? Então, assim, é uma coisa muito séria. Então, assim, a minha colocação que eu faço aqui para você, para mim a lei está muito clara, eu acho que estão querendo mudar a lei para tirar a responsabilidade do proprietário, para beneficiar alguém com isso, mas para mim ela está muito clara. Eu acho que, assim, que tem que se fazer cumprir a lei mesmo, né? Os proprietários lá têm corresponsabilidade nisso, porque, assim, pelo que a gente identificou, e pelo que eu conversei com o Tenente Bernardo do Corpo de Bombeiro, aquela queimada deu origem provavelmente por uma capina e alguém colocou fogo na capina. Né? O cara capinou, fez um monte de mato ali, foi lá e botou fogo para se livrar daquilo e perdeu o controle, como sempre acontece. Você bota fogo no período de estiagem com vento, lógico que você vai perder o controle daquilo. Perdeu o controle e queimou o banhado inteiro. André, uma dúvida, porque também, nesse caso, está direcionando, né, a conclusão para criminal, né? Um ato de vandalismo. Criminoso. Mas ali também nós temos as espontâneas, né? Por causa das turfas. Você tem o problema da queimada da turfa. Mas a queimada da turfa é assim, normalmente ela tem um ponto de ignição, ela não começa sozinha. Mas assim, tudo bem, a queimada da turfa pode acontecer por acúmulo de lixo, alguma coisa, mas não foi o caso do banhado. Sim. Né? Não, é só para o ouvinte saber que tem essa... Porque muita gente até começou a falar, porque ali tem turfa, ali pega fogo. Não, a queimada da turfa é diferente, ela acontece no subsolo, ela acontece embaixo da terra e você não vê chama na queimada da turfa. O que você vê é só fumaça saindo porque ela fica em brasa lá no fundo, pegando fogo, e aquele mau cheiro da turfa, característico da turfa. Certo. Aí no caso do banhado foi um incêndio criminoso mesmo,
99% de possibilidade de ter sido isso, o cara fez uma capina, botou fogo e perdeu o controle daquilo e queimou o banhado inteiro. Então, assim, os proprietários de áreas ali têm responsabilidade, sim, porque está capinando o terreno ali do banhado, então ele tem propriedade. E dá para você identificar. Ele começou ali em frente da Esplanada do Sol. Sim. No mínimo, você tem que multar o cara de Não, onde se ele começou tivesse o fogo. uma vaquinha, eu roubasse a vaquinha dele, ele ia procurar quem Porque, roubou a assim, vaquinha. o fogo seguiu A o caminho propriedade do ele ia achar. vento. Se você vê aonde começou o vento, foi bem na frente da Esplanada do Sol. Você tem que identificar o proprietário daquela área, da onde começou o incêndio, porque o vento estava jogando para dentro da cidade, e você, no mínimo, multar o proprietário da onde começou o fogo. Aquele tem que ser multado. Né? Eu acho que assim, eu vou ficar no pé com relação a essa história da multa, né? Porque não dá para a gente aceitar mais que se faça isso aqui no banhado, aqui em São José, né? Esse risco de botar fogo em capina no banhado, e é uma multa que tem que ser educativa até. Não, eu concordo, e é igual na pichação. A tolerância para nós é zero. Ou seja, pode ser o filho de quem for. Uhum. A multa será aplicada e o padrão de ressarcimento e criminal será cobrado. Né? Então, eu acho que na queimada a gente tem que fazer a mesma coisa, conscientização, mas agir firme, mas muito firme, mesmo, sem conversa. Né? Bom, a gente vai sem parceria. A gente vai para um intervalo agora e a gente volta com o assunto do banhado no próximo bloco. Eu quero falar com o Zé Luiz também sobre a questão da desocupação do banhado. Voltamos a apresentar programa Planeta Verde. Planeta Verde. Uma realização do Instituto Eco Solidário. Bom, voltamos aqui agora para o último bloco do programa Planeta Verde. Hoje recebendo aqui o secretário... Já, André, é o último já? É o último bloco, nós já somos 10 para as 10 já. Rápido, né? Eu vou comer um pedaço do programa do Lino aqui, rapaz. Nós chegamos atrasados aqui, vamos comer um pedaço do Lino também. Deixa eu falar rapidamente com você, Zé Luiz, a questão do banhado, desocupação do banhado. Né? O banhado tem uma área imensa, né? 5 milhões de metros quadrados, boa parte delas ocupada por propriedades, que as pessoas têm escritura, têm regulamentado. Foi criada uma unidade de conservação ainda na nossa gestão, né? O banhado virou uma unidade de conservação, virou um parque, e o que a gente espera dessa administração é que cumpra aquilo que prometeu durante a campanha eleitoral, que efetivamente transforma o banhado num parque. Tem a Via Banhado, né, que está em projeto para acontecer, o governo está discutindo Via Banhado, inclusive com a Câmara de Vereadores, tudo. Então, assim, vai ter que desocupar o banhado, vai ter que tirar aqueles moradores de lá, e a gente sabe que, tradicionalmente, muita gente ligada ao PT era contra a desocupação do banhado, né, o Cosme, aquela turma lá, descia no banhado lá para proteger os moradores, quer dizer, proteger não sei do que, né, porque manter o cara vivendo numa área inóspita como o banhado, né? Numa área de várzea, numa área que você não tem tratamento de esgoto, numa área contaminada e sujeita a queimada, como aconteceu. Então, não se defendeu o que aqueles moradores? Né? Mas, assim, existe um processo de desocupação do banhado, de reassentamento dessas famílias em programa habitacional. Como é que está isso? Né? Você que está na Secretaria de Defesa do Cidadão, no passado, a Secretaria de Defesa do Cidadão nos ajudou muito na questão da fiscalização do banhado, das queimadas e etc. Como é que está esse processo de desocupação? Você está acompanhando isso lá dentro? Sim, eu inclusive estou aguardando mais alguns dados técnicos, porque tem uma equipe que é comandada pelo assessor de projetos estratégicos, que está comandando isso aí pessoalmente. Quem está na assessoria de projetos estratégicos? É o Luiz Tararã. Tararã, tá. Isso, ele que está cuidando especificamente desse assunto, ele está levantando as informações de acordo com aquele... Tem um nome de um grupo que participa também, eu esqueci o nome, é um grupo que acompanha o BID. Sei. Sabe qual que é? É um grupo dentro da prefeitura, né? Não, e o MICE também, né? Ah, tá. O MICE também, que é um órgão, como se fosse uma auditoria fora do BID, ele acompanha todo esse trabalho, esse processo. Até onde eu sei, o processo está avançando. É lógico, né, André, que ali nós vamos ter que trabalhar bastante. Sim, Porque remoção de famílias, essa discussão de ir para um lugar, ir para o outro, faz isso, passa estrada, né? Uhum. É uma discussão. Agora, nós temos que fazer. Tem que fazer. Nós temos que fazer. E foi promessa de campanha do Carlinhos. Não, e eu acredito que será bom para todo mundo. Sim. É bom para a cidade, bom para o meio ambiente. Para aqueles moradores também. Bom para aqueles moradores que estão lá. Agora, tem o processo para tudo, né? Para Via Banhado, o processo do meio ambiente. A própria Via Banhado já vai ter que tirar boa parte daquelas ocupações irregulares ali, que é a Nova Esperança.
Porque tem muita gente ali que é regularizado, muitas propriedades regularizadas, inclusive que vive de agricultura, mas você tem a Nova Esperança, que é uma área pública que foi invadida no passado e que, por falta de coragem de outros prefeitos, nunca mexeram com aquilo, nunca fizeram nada daquilo. Bom, agora tem que fazer porque virou unidade de conservação e vai passar a via banhado. Então vai ter que tirar. Você não vai passar uma via banhada e vai deixar os caras ilhados ali no meio do banhado. Eu acredito que chegou o momento da execução. Exatamente. Seja, tem que se fazer as coisas, né? E o que eu a mais... ironia do destino é que chegou a execução justamente com quem não deixava tirar a turma de lá de dentro, né? Ironia do destino. O que eu sempre pondero com as pessoas, principalmente lá na secretaria, você é tomado diariamente com tantos processos, tantas coisas, Jefferson. Sim. Se você não coloca ali uma linha, eu gosto de trabalhar mania de historiador, né? Linha do tempo. Sim, né? Linha do tempo, ou seja, nós já estamos em setembro, então eu percebo que eu, como gestor público, já estou com algumas coisas atrasadas. Aí você vai lá olhar o que aconteceu, a licitação que não deu certo, uma interposição de recurso, uma coisa que não foi bem homologada. Ou seja, você perde esse tempo, mas você tem que se virar nos 30, como diz um rapaz no dia de domingo, né? Então, eu acho que nós temos que fazer isso. Nós não podemos perder essa linha do tempo, né? É o processo do banhado, é o processo do VLT. Mas Zé e André, eu ainda não consegui digerir, tirar a comunidade e colocar uma estrada. Sinceramente, a unidade de conservação eu acordo. É que na verdade, mas Jefferson, a via banhada ela não desceu ainda, rapaz. A mim também não desce, mas ali, Jefferson, eu vou falar com uma todo coisa para respeito você. a todo mundo, mas não a dá pra gente que engolir. é democrata, a gente tem que aceitar a decisão da maioria. O plano diretor de 2006 aqui de São José já contemplava a via banhada como última etapa do anel viário. Sei. Pergunta para mim, o prefeito Eduardo Cury na época perguntou para mim, o que você acha da via banhada? Eu particularmente sou contra. Por mim, duplicava ali, fazia uma via suspensa ali na Avenida São José, dava uma outra solução tecnológica de engenharia ali, mas assim, não fazia via banhado lá embaixo. Ele falou, mas se não fizer a via banhado, o banhado vai continuar ocupando, vai continuar sendo invadido, etc. Falei, bom, aí quando a gente vê um monte de pessoas assim, concordando com a via banhada e pressionando para que saia a via banhada, é só se olhar aí na imprensa, se olha o jornal Vale Paraibano, o que sai de gente aí querendo a via banhada e tudo mais. Então, assim, se a gente tem um princípio democrático, a gente tem que ir pela maioria. Eu, pessoalmente, não gosto da via banhada, mas assim, se a maioria decidiu que a via banhada é importante, a otimidade da viária é importante, então ela vai sair e não é o André sozinho que vai falar. André, calhou também que aqui hoje o nosso amigo Martini tem na coluna dele da cidade dos uma carros, cidade para automóveis. Eu acho que é por aí que tem que ser repensado. Não sei. Ô Jefferson, uma outra coisa, eu acredito o seguinte, nas oportunidades, ali é uma oportunidade que vai melhorar, volto a dizer, a questão do meio ambiente, aquela preservação do espaço. Tira aqueles moradores, para a queimada, para uma série de coisas. As famílias, eu fiquei assustado, falei, nossa, aquela fogueira lá vai pegar todo mundo, né? Então talvez você não tenha mais esse risco, esse risco. E se torne ali realmente um espaço para evolução mesmo desse trabalho com o meio ambiente. Então, é uma oportunidade que nós temos. Sim. Né? Tem que enxergar essa recurso, tem essa oportunidade. Agora, eu também acho que já passou da hora da gente pensar uma outra sociedade que diminua os carros. Eu não sei como vai ser isso, André. Mas, agora, que, olha, tem dia que eu fico olhando assim. Não tem jeito. Ó, pode colocar. A questão dos corredores de ônibus é um projeto que já começou há 2 anos atrás no IPLAN. Os Wagner Balheiro teve aqui. Eu ainda elogiei o projeto dos corredores de ônibus. Né? Tem problemas na implementação? Tem, lógico que tem. Todo projeto novo tem problema de implementação. Mas assim, tem que ser peitudo, tem que tocar esse negócio para frente. Eu acho que vai dar certo. É importantíssimo. Não vai dar certo. Para mim já está dando certo. E tem que fazer mesmo, entendeu? Fazer bicicletários para a cidade, fazer mais ciclovias na cidade. Aquela ilhota que o próprio corredor de ônibus acabou criando em São José. São José ali, né? Aquilo dali é um marco. Você gosta de história? Para mim, aquilo dali é um marco histórico, porque ali você dá prioridade para o cidadão. Claro. Entendeu? Então, aquela ilhota ali, daqui a um tempo... Mesmo polêmica, mesmo polêmica por isso, entendeu? Sim. Porque tem que ser macho. Exato. Macho, assim, tem que ser uma pessoa de atitude para construir esse benefício que dá direito, em primeiro lugar, para o cidadão, para o pedestre. Sim, isso. Né? Privilegiar, privilegiar quem está a pé, privilegiar quem está de bicicleta. E não é qualquer um que assume essa situação. Eu nessa parte também eu concordo, o secretário Wagner teve coragem de fazer, teve, lógico, todo o apoio do prefeito Carlinhos para fazer, e eu acho que é isso mesmo, ou seja, você começa a dar prioridade a alguma coisa, ou seja,
transporte coletivo. Sim, o transporte né? coletivo tem que ser priorizado, em detrimento do transporte individual. Eu acho que Zé, essas a gente está chegando no fim, só para a gente não perder o fio da meada. Estamos no fim, falta 1 minuto para as 10 aqui. Precisamos de patrocínio. Da cadeira aqui. Vou fazer um pedido, eu preciso de patrocínio para aumentar 1 hora o programa. Exatamente. Ó, eventuais patrocinadores aí, a gente precisa aumentar o nosso tempo de programa. Daqui a pouco o Lino entra aqui e arranca a gente aqui da cadeira aqui. Zé, a questão da fiscalização. Hoje, a fiscalização sempre teve dividida um pouco na Secretaria de Meio Ambiente e um pouco na Secretaria de Defesa do Cidadão. Eu não vou nem perguntar para você, eu vou até te chamar num outro momento aqui para ver se vai unificar as fiscalizações ou se vai manter do jeito que está, mas eu queria perguntar uma coisa para você, já falando da questão do banhado ainda. Eu tenho percebido, desde a minha época, quando eu estava na Secretaria de Meio Ambiente, que é assim, você vai lá, faz demolição de casa dentro do banhado, daqui a pouco, pumba, o cara levanta de novo uma casa. É caminhão descendo com material de construção no banhado. As pessoas que moram na orla do banhado, naqueles prédios ali, vira e mexe, assim, me ligam, me perguntam, falam assim, André, mas pô, tem gente lá no banhado, tem gente construindo casa no banhado, tem gente fazendo isso. Como é que está a fiscalização para não deixar aquela ocupação do banhado aumentar? Por quê? Porque eu estou sabendo que muita gente que saiu do Pinheirinho foi chamado pelo pessoal do banhado para fazer barraco lá no banhado. Porque se fizer um barraco no banhado, vai ganhar casa de graça. Entendeu? Entendi. Como é que está a fiscalização? Como é que está essa questão lá no banhado? Bom, é bom você perguntar, porque é o seguinte, nós temos o núcleo congelado. Isso. Diariamente a gente tem feito intervenções para evitar isso que você falou. E depois, se vocês permitirem, num próximo programa, eu queria abordar as ações que nós vamos fazer, não só no banhado, mas em toda a cidade, com relação a novas moradias em áreas irregular. E vamos, teoricamente, pegar muito pesado na área de risco, principalmente. Né? Legal. Então, se vocês tiverem a oportunidade, queria conversar. A gente pode até chamar você pelo telefone no próximo programa, na próxima terça-feira. De repente, você dá uma fala para a gente sobre essa... Tem muita coisa, novidade, ampliação do recursos tecnológicos, viu, André? Certo. Que nós vamos investir nessa área. Pessoal mesmo, para andar, fazer os cadastramentos. Nós não vamos permitir a ampliação de construção em áreas que já estão congeladas, seja ela em irregular, agora, principalmente em área de risco. Área de risco aí, Sim. Não vão ser só nós não, viu? Uhum. O promotor está muito em cima com relação Gustavo a isso. Médici, né, doutor Gustavo Médici? Eu participei de várias reuniões com o promotor, com o doutor Gustavo Médici, mas assim, eu até insisto, viu, Zé, porque é uma questão que para mim é um ponto de honra. Né? Eu que sou nascido aqui em São José há 52 anos, nasci ali do lado do banhado, acompanho aquele processo, converso muito com as pessoas que moram na orla do banhado, e eu tenho visto que estão surgindo novos barracos lá no banhado, está todo mundo muito apavorado com isso, e tem um pouco dessa sacanagemzinha por trás aí, de vou ganhar casa de graça, eu vou botar um barraco no banhado, porque depois eu vou ganhar uma casa de graça da prefeitura. Bom, é bom que a gente conhece um pouco o samba, né? Então, isso é importante. Tá legal. Zé, bom, eu vou pedir para você, então, na semana que vem, na terça-feira, eu vou dar uma ligada para você, para você entrar no ar, para você falar essa questão das ocupações e tudo mais, que hoje realmente o tempo tá exíguo aqui. Lino Pedrosa já sentou no trono dele aí. Tudo bem? Tudo jóia? Tudo legal. O Lino tem um programa maravilhoso aqui, que começa logo depois do nosso aqui, excelente gosto musical. Muito obrigado, André. Eu gosto muito do programa dele, eu saio daqui escutando o programa dele aqui, vira e mexe aqui, depois do Jornal 120 aqui, já tem o programinha dele que entra no ar. Mas eu queria que você desse uma atenção especial para essa questão da ocupação do banhado, e a desocupação do banhado. Eu não sei o que está acontecendo hoje dentro do governo, porque devem estar numa crise de identidade lá dentro, porque eles sempre defenderam a ocupação do banhado, e hoje vão ter que fazer remoção, né, por causa do parque e por causa da via banhado. Então, de qualquer forma, eu vou já deixar o convite para você, na semana que vem a gente ligar para você e você dar para a gente uma posição a respeito dessa questão da fiscalização do banhado aí por telefone com a gente. Eu agradeço, André, a oportunidade, Jefferson, ao Lino que acabou de chegar aqui, né? A oportunidade, olha, quando vocês precisar, pode me ligar, vem aqui de novo. E você, André, Jefferson, qualquer problema que vê na cidade é uma colaboração. Vocês são pessoas que se preocupam com a cidade, pode ligar. E você é uma pessoa muito aberta, realmente, que dá essa abertura para a gente, que dá essa liberdade para a gente. Eu te agradeço, Zé, pelo carinho aí de ter vindo hoje aqui no programa com a gente. Eu sei que você estava com muitos compromissos, a assessora de imprensa falou, mas legal de você ter vindo. Eu te agradeço aí mais uma vez. Bom, esse programa teve a apresentação e produção de Jefferson Rocha e André Miragaia.
Produção e operação de áudio de Agner Moreira, famoso TRAP. Né, direção-geral de Maurício Guizar, numa realização do Instituto Ex Solidário, com apoio da Água Monteiro Lobato e a Rádio Connect Car São Paulo Rio FM, a rádio que viaja com você, agradecendo pela sua audiência e até a próxima terça-feira. Até lá, André. Um abraço, Leno. Abraço.